amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com a nossa querida irmã Valquíria Pereira. Obrigada, Valquíria, por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, muito obrigada. Valquíria falará sobre assistência espiritual. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, que possamos apreender todo o conhecimento que a nossa irmã nos trará na noite de hoje, que possamos estar conectados com os nossos mentores espirituais. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Valquíria. Obrigada, Renata. Então, primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade, né, da gente vir fazer esse estudo aqui, nessa parceria. E o nosso tema de hoje, que eu acho que é um tema bem interessante, sobre assistência espiritual, todos somos assistidos, para a gente entender um pouquinho dos mecanismos, né, da espiritualidade, situações, né, rotineiras que a gente percebe que existe essa assistência espiritual, né? Graças a Deus a gente é bem amparado, né? Todos somos. Então eu queria começar trazendo um trechinho do Evangelho de Mateus, né? No capítulo 6, no versículo 10, quando Jesus diz: Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente acha às vezes que é um trecho tão curtinho, mas que traz assim, um conhecimento muito profundo para a gente a respeito dessa assistência espiritual, né? Porque nesse trechinho, o que ele está querendo dizer para a gente com esse venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, que a gente possa aprender a confiar em nosso Pai maior, no poder superior que nos rege, né, a ter resignação diante de situações, né, de contextos, daquilo que a gente desconhece, né, não perder essa nossa fé, né, deixá-la sempre viva dentro da gente, né, aprendendo a confiar de forma irrestrita que Deus está sempre à frente de tudo que acontece. Né? Em outras palavras, quer dizer, não tem nada acontecendo na revelia, né, de forma aleatória, de qualquer jeito, né, sendo a gente é jogado em quaisquer contextos e tal, aquilo vira de cabeça para baixo, e a gente pensa, meu Deus, cadê a justiça divina? Não, saibamos confiar que Deus está no comando de tudo, né, e que seja feita a vontade dele sempre, porque ele sim sabe aquilo que é o melhor para a gente, porque nem sempre aquilo que aparentemente, né, é um bem vai nos levar a uma situação, né, boa para a nossa evolução espiritual. Então, assim, em relação ao amparo espiritual, né, o que, que seria esse amparo espiritual? É a assistência, né, que nós recebemos da espiritualidade das formas mais variadas possíveis. Então, assim, no comum do nosso dia a dia, né? Um amigo que chega, né, para a gente com alguma orientação, assim, que aparentemente é do nada, mas vem trazendo a essência, às vezes, de algum problema pelo qual a gente está passando, né? E que chega, assim, sem a gente esperar, né? Um filme que a gente assiste, livro, né? Que a gente às vezes vai lá, faz aquela leitura e pega aquele trechinho que também tem tudo a ver com uma situação crítica que a gente está passando, um conselho, um estudo espírita, seja qualquer forma, né? E na casa espírita, por exemplo, aí tem formas variadas, né? Tem o passe, né? As formas de amparo espiritual, tem água frutificada, oração, o atendimento fraterno, a atividade de irradiação, as palestras, né, as reuniões mediúnicas, ou seja, né, o aparato espiritual de assistência ele é muito grande, né, e ele é muito diversificado, porque somos, né, muito diversificados também. Então, Deus sabe usar a chavinha certa para cada um de nós, para poder chegar no nosso coração através dessa espiritualidade amiga, né, que percebe a situação pela qual nós estamos passando e estão sempre a postos e tentando nos auxiliar. Mas aí é que mora, né, a grande, né, percepção que eu vejo assim, né, essa questão do amparo espiritual. Uma coisa que é muito importante, né, duas coisas que são essenciais, porque como que nós tornaremos esse amparo uma coisa mais eficaz,
né? Como que a gente consegue escutar melhor aquilo que a espiritualidade quer passar para a gente? Como que a gente consegue perceber determinadas situações de uma maneira mais antecipada? Tal. Então, percebo aqui que tem dois itens principais: oração e vigilância. Então, assim, seriam como se fossem duas chavinhas, né? Por exemplo, a oração capaz de abrir a nossa porta espiritual para as instâncias superiores, né? Porque quando a gente está em alguma situação, qualquer problema, né? Uma decisão difícil, escolhas e tal, abre a portinha com o canal superior através da oração, para que esses espíritos de alta envergadura moral e espiritual, para que eles consigam nos acessar e para que a gente consiga receber esse tipo de conselho, para que a gente consiga escutar espiritualmente esse tipo de orientação. E, sinceramente, vai querer o melhor para a nossa evolução, para o nosso processo evolutivo, para os nossos valores imortais de espírito, né? Porque por que que eu coloco isso tanto como assim, os espíritos superiores? Porque muitas das vezes nós temos, né, amigos encarnados, amigos desencarnados que não estão numa frequência superior, assim como nós também, né? E às vezes na nossa pequenez espiritual, ainda que no intuito de auxiliar, a gente pode dar conselhos equivocados para as pessoas que nós amamos, né? Então, às vezes, a gente, naquele afã de ajudar, mas com pouca bagagem espiritual, a gente pode sim orientar uma pessoa de uma forma equivocada. Então, por isso que eu acho que a oração ela é muito importante nesse processo de assistência espiritual, para que a gente abra o coração e a mente para esse canal superior, né, que de forma inequívoca vai saber nos direcionar para aquilo que é o melhor para o nosso trajeto espiritual evolutivo, né, sem erros, né? Ele vai intuir, ele não vai impor. E a vigilância, que seria essa outra chavinha, né? Que, na minha percepção, o que que ela faz? Ela ajuda com que a gente consiga perceber de forma antecipada, muitas das vezes, quais são esses recados, né, que chegam para a gente de forma recorrente, antes mesmo, muitas das vezes, que a gente esteja ou acaba adentrando alguma situação que vai nos provocar sofrimento, né? Que vai nos trazer complicações. Então, assim, esse exercício da vigilância eu acho muito relevante, porque você começa a exercitar esse lado juntamente com o coração, então a vigilância vai te aguçar o sentido. Você vai conseguir perceber determinadas situações de uma forma mais antecipada. E vai se questionar mesmo, né? Por exemplo, por que que essa pessoa chegou no meu contexto familiar, social? Por que que eu estou aqui nesse ambiente com esses amigos? Por que essas dificuldades? Né? Por que que o meu dia estava ótimo e de repente está acontecendo tanta coisa assim que parece que está querendo me irritar? Onde que isso quer chegar? Né? Por que que às vezes eu estou com um sentimento de profunda tristeza se eu não tenho motivo nenhum para estar assim? Então, aquilo não é meu. Aí entra a vigilância, para que a gente consiga acionar essa proteção espiritual, percebendo, né, de forma mais sutil, mais antecipada, certas coisas que a gente pode, por essa vigilância, por esse exercício, juntamente com a oração, evitar uma série de desdobramentos desagradáveis no decorrer do nosso dia, né? E aí, gente, quando a gente observa o livro dos Espíritos, quando ele trata dessa questão da assistência espiritual, na questão 501, é perguntado mais ou menos isso aqui. Por que, né, que a assistência espiritual ela se dá de forma oculta? Por que que ela não é ostensiva? O espírito não chega e não fala escancarado, você tem que fazer isso, 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 tal. E aí é muito interessante a resposta que os espíritos dão, que eles comentam aqui, ó, porque se essa assistência fosse ostensiva, nós não iríamos exercer a nossa faculdade de discernir, nós não iríamos evoluir, nós ficaríamos ali naquela inércia. E realmente, para e pensa, né? Se alguém, né, para quem a gente sempre pudesse perguntar, ó, avalie aí para mim se essa situação é boa ou não. Chegou alguém aqui para um relacionamento afetivo. Essa pessoa é boa ou ruim? Eu vou avaliar. Não, olha você aí para mim se essa pessoa é boa ou não, se eu devo entrar ou não.
Ah, eu devo entrar em tal trabalho assim assado? Ah, não, olha aí para mim, você, se é bom. Então, assim, seria muito cômodo e a gente ia acabar, né, estagnando no nosso degrau de evolução, porque estaria tudo muito fácil, né? A gente não ia querer exercitar essa nossa percepção, e nós temos essa capacidade. O que essa questão está dizendo é isso, nós temos e temos que exercitar, para que nós mesmos saibamos, né, recebendo essa intuição divina, atuar de forma mais ativa, né, discernir, perceber o tipo de experiência que eu estou vivenciando ali, aplicar o Evangelho de Jesus dentro das coisas que eu escolho, né? A minha própria percepção tem que amadurecer, porque nós estamos aqui para aprender. E um outro ponto que é bem relevante também nessa resposta dessa questão 501, que eles colocam é por que, que essa assistência não é ostensiva? Também porque os espíritos superiores não querem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, essa assistência ela é feita de uma forma sutil, que chegam para a gente para que a gente possa ter esse mérito, essa atitude de agirmos por nós mesmos, recebendo essa intuição, mas a escolha sendo nossa, nossa ação e o resultado nosso também. Então, para que a gente possa exercitar esse livre-arbítrio, né? Lembrando que os espíritos superiores, eles jamais vão ser impositivos, né? Eles vão mostrar para a gente, né, se uma situação não é uma situação interessante, não é uma situação que vai implicar em coisas boas para a gente, eles vão nos alertar, mostrando de várias formas, mas a escolha cabe a nós mesmos, né? Através do nosso caminho de evolução. Então, assim, eu gosto sempre de trazer, porque para mim, pelo menos quando eu estou estudando assim, eu acho legal ver os exemplos, porque me auxilia a fixar melhor, né, os conteúdos. Então, um capítulo que eu achei bem interessante para trazer, para a gente tratar dessa questão da assistência espiritual, né, da necessidade da vigilância, da oração, foi o livro de Paulo e Estevão, que tem um capítulo 9 que chama O Prisioneiro do Cristo, né, que conta uma história bem interessante que Paulo estava sendo levado enquanto prisioneiro, né, numa embarcação, num navio, mas ele já gozava assim de um status moral muito elevado. Então as pessoas, apesar da condição dele de prisioneiro, as pessoas respeitavam muito Paulo, né? Sabiam da capacidade dele, tanto intelectual quanto moral. Então ele era respeitado, apesar dessa condição. E ele, nesse navio, né, estava ali e ele começou a observar que o navio estava enfrentando umas situações difíceis, né? O vento contra o fluxo normal da rota deles e o navio com excesso de carga, né? Excesso de passageiros, quase 300 pessoas. E ele observando aquilo e juntamente com a intuição dele, ele percebe que eles não deveriam seguir adiante, que eles deveriam estagiar num porto onde ele entendia que era seguro antes de prosseguir a viagem, né, numa cidadezinha, e ele alerta né, ele fala com o centurião, que é amigo dele, que está acompanhando, e fala, olha, é importante que a gente faça uma parada em Kauai Limenes, que é uma cidadezinha, para depois seguir viagem em segurança. E esse centurião leva esse conselho, né, que Paulo deu, e Paulo também muito ligado a Lucas, que era um marítimo muito experiente, muito competente, então o centurião achou que aquela recomendação realmente era muito válida e levou para o capitão, para o comandante, né? E o comandante, quando ouviu aquilo, achou um disparate, né? Falou, que absurdo! Como assim, né, que você vai dar vazão a um conselho de um prisioneiro, né? Isso não faz muito sentido. É claro que ele está querendo armar alguma estratégia de fuga, tal. Não, pelo amor de Deus, eu falava, tipo assim, tire isso da sua cabeça, nós vamos seguir adiante. A perspectiva aqui da viagem está ótima, aqui pelos equipamentos profissionais que nós temos, não tem nenhum risco, né? E ele acha aquilo totalmente, assim, né, fora de contexto. E esse centurião volta, né, cabisbaixo, ele até cogita, né, de falar, olha, mas Paulo, ele tem todo um cabedal de conhecimento, né? Lucas também tem, que ele é extremamente competente, mas com receio de colocar, né, em risco, né, a sua
né, profissão e a sua política também, né, porque ele era uma figura pública, então ele volta e fala com Paulo, ó, Paulo, não deu certo, eu avisei, né, e eles não aceitaram o nome. E Paulo reage de forma tranquila, consternado, ele não fica triste, e ele fala, tudo bem, mas os óbices que nós vamos enfrentar vão de ser maiores do que a gente possa imaginar. Mas nós vamos lograr algum proveito dessa situação. E nós vamos lembrar nas horas angustiantes que Jesus nos avisou a tempo da gente mudar essa rota. E aí o centurião sai, né, refletindo sobre aquilo. E aí passaram-se os dias, passaram-se 2 dias, e o clima ficou maravilhoso. Houve uma melhora significativa de mudança climática, o que fez com que o próprio centurião passasse a imaginar que aquele conselho de Paulo realmente não tinha fundamento. Né? E aí eles continuam lá, só que de repente um furacão imprevisto cai de súbito, né? E do nada, e eu achei interessante essa parte que eles falam que do nada, nesse momento, valeram providências improvisadas. Ou seja, nesse momento eles quiseram agir, mas não adiantou nada. O contexto já estava totalmente diferente. Eles estavam no meio do furacão, em alto mar. A embarcação não podia enfrentar aquela tempestade, que ela não tinha condições. Ela simplesmente teve que se deixar levar à mercê do vento, que a arrebatou para muito distante de onde era a rota originária dela. Eles ficaram quase 2 semanas, né, à deriva naquele nevoeiro. E Paulo aproveitou daquela circunstância, né, porque ele já previa que ia acontecer alguma situação assim, e começou a pregar o evangelho de Jesus, mostrando, fazendo um paralelo daquela situação, que aí é onde entra a questão da nossa necessidade de vigilância, oração e da assistência espiritual. Né? Igual ele coloca lá, ele ressalta, olha, nós não fomos, né, nós não fomos ignorados de todo, a gente sabia, nós fomos avisados a tempo de todos os perigos no último porto seguro em que fomos convidados a estagiar. Aí ele faz esse paralelo. Quantas e quantas vezes na nossa própria vida nós não buscamos o mar alto, né, das situações trágicas e dolorosas por nossa própria escolha, por nossa própria vontade. Por quê? Porque muitas das vezes a ilusão que ele equipara ao vento sul, que ele chama de vento sul, na sua trajetória marítima, parece que desmente, né, o conselho de Jesus a respeito da nossa vida. Ou seja, muitas das vezes é o que eles chamam da porta larga, né? Muitas das vezes, situações aparentemente acolhedoras, né, ou que não tem risco, né, Jesus mostra, olha, não vai por aí, não vai ser bom para sua felicidade. Esse caminho aí não é um caminho bom para você. E de forma reiterada. Muitas das vezes manda vários tipos de aviso, mas a gente insiste com a nossa visão viciada, né? Que eles chamam aqui dessa ilusão que a gente carrega. Então, às vezes, a gente está vendo uma coisa de uma forma completamente distorcida e simplesmente ignora toda essa parte de orientação espiritual que chegou para a gente de formas variadas, mas que a gente, por nossa própria vontade, simplesmente alijou do nosso caminho e segue equivocado até se deparar com situações trágicas, dolorosas, cujos desdobramentos a gente não vai ter mais gestão, porque a gente teria gestão até aquele porto seguro. Dali para frente, vai se desdobrando sozinho e a gente já não consegue mais atuar. Né? Assim, igual mostra que a embarcação estava ali. Depois que entrou no furacão, já não tinha mais o que fazer. Simplesmente se deixou levar pela ventania, que inclusive, a gente comparando aqui, levou ela para muito longe de onde era o trajeto originário dela, que comparando com a gente, muitas dessas escolhas, né, que nós fazemos de forma equivocada, nos retiram da nossa trilha evolutiva e nos levam para muito longe de onde era o nosso planejamento originário de evolução. E aí o que acontece são expiações que nós vamos ter que, né, vivenciar para poder voltar lá atrás onde a gente parou para recomeçar. Então, assim, toda uma dor, todo um processo doloroso e que a gente poderia, muitas das vezes, evitar por conta dessa vigilância maior, né, da oração, de conseguir captar o que é que está chegando para a gente que é de superior, porque o que acontece aqui? Paulo conseguiu captar
né, a orientação superior. Mas o comandante da embarcação não estava nessa sintonia. Por isso que para ele aquilo era um disparate, porque os parâmetros dele eram completamente diferentes. Ele estava vendo aquilo ali, ele estava achando que era um absurdo, que a sintonia dele estava em outra faixa, né? Então ele não conseguiu perceber isso. E contando também, né, dessa parte de assistência espiritual, com mais exemplos, né, porque eu acho que fica mais fácil da gente ilustrar e perceber, né, esses detalhes, né, dessas consequências imprevisíveis que muitas vezes chegam para nós. Eu lembro aqui também do relato do livro Os Mensageiros, de André Luiz, né, quando eles visitam uma câmara, né, cheio de espíritos lá em situações assim deprimentes. Eles chegam numa câmara tudo escuro tal, e ele fica sem entender. Aí ele vê que os espíritos que estão ali para prestar assistência espiritual para esses espíritos que estão ali dormindo, presos, cada um preso num pesadelo específico, com as carotonhas, assim, um rosto, assim, parece que estava sentindo uma sensação ruim. E ele vê que todos eles estão com esse semblante, né? E ele fala, gente, que é isso? E na hora que ele vê aquele mar de, né, que estavam ali desencarnados nessa situação, presos nesse pesadelo, e ele vê que acende as luzes, que ele vê que era aquele mar, né, de espíritos, ele fica horrorizado, né? Meu Deus, mas como assim? E acendeu as luzes e não mudou em nada. Eles só começaram a se mexer um pouco quando começaram a fazer orações. Alguns manifestaram alguns movimentos. E aí ele relata, muito assombrado, né, que desse mar de espíritos que estavam presos a pesadelos horríveis, que eram recorrentes, que ficavam ali, começavam, terminavam e eles ali presos naquela situação, que de 2000, somente 400 daqueles espíritos estavam em condições de receber, porque todos recebiam alimentos e medicamentos comuns. Então, dessa turma de quase 2000, só 400 estavam em condições de receber alimentos, né, e medicamentos especiais. E desses 400, só 2/3 deles é que estavam em condições de receber os benefícios do passe, porque o restante nem condições para isso estava tendo. E desses 2/3 que recebiam passe, só um pouquinho deles é que conseguia receber a água purificada. E só dois levantaram, porque conseguiram se despertar, e levantaram e saíram em profundo, profundo desequilíbrio, que eles saíram esbaforidos, correndo, sem entender o que estava acontecendo. E André Luiz faz até menção de ir atrás deles, né? E nisso o espírito, né, o guia dessa expedição que está lá com ele, fala: Não, André, pode ficar tranquilo, não precisa ir atrás deles, porque eles estão achando que eles estão presos num pesadelo. E para eles seria muito doloroso entender nesse momento que eles estão aqui, eles faziam parte disso aqui, eles estão fugindo de onde eles estavam. Então, desde que eles vão cair em si e tal, no momento certo, aqui é seguro, eles não vão sair aqui da colônia espiritual que a gente está, porque tem todo um esquema de segurança. Quando eles se sentirem tranquilos, eles vão perguntar para alguém, alguém vai estar próximo, vai assessorá-los, vai auxiliá-los e eles vão compreender melhor o que se passou aqui, mas cada um tem seu tempo. Então, assim, gente, isso eu achei muito interessante, né, de ver que ainda que as pessoas estejam nessa situação, aparentemente, né, ao abandono, ninguém está desamparado. Ninguém. Eles estavam numa situação de total perturbação. Eles não conseguiam nem despertar. Mas ainda assim, tinha a equipe espiritual, né, composta por espíritos superiores que estavam ali de forma rotineira, auxiliando esses espíritos que agiram de forma muito equivocada lá atrás e estavam presos nessa situação, né, que é muito triste, né, e dolorosa, porque eles viviam com aqueles pesadelos de forma recorrente, a mente totalmente em desalinho, mas eles estão, apesar da retração que muitos deles ainda tinham, né, de não conseguir nem receber tantos auxílios, porque ainda estavam num processo muito, né, muito inicial ainda.
E o chefe da inspeção ainda falou assim, olha, André, nós ficamos muito felizes porque tem sim, gente auxiliar, eu vou orientar, mas fulano não mudou ainda, mas não adiantou nada. Né? A gente, cada um com seu rio, essa semeadura, né? Semear com aquele carinho de acreditar, né? Que uma hora vai dar certo. Assim como a gente espera que não perca a esperança conosco, né? Pode semear, uma hora vai dar certo, uma hora minha ficha vai, né? Então, assim, e outra, né, outra situação também que eu acho bem interessante, que é da obra do André, que também mostra muito, que mostra a Margarida, né, que está sofrendo, né, com uma equipe de obsessores, que tem o Gregório, que lidera uma falange de espíritos trevosos, e dentre esses espíritos tem um espírito que se chama Saldanha, que tem uma coisa pessoal com a família da Margarida, então ele ficava encarregado desse esquema de obsessão, né, de acompanhar de perto. E quando a equipe de André Luiz chega lá perto e verifica o que está acontecendo, ele fica boquiaberto, porque ele vê que é tudo muito bem coordenado, que são cerca de 60 espíritos obsessores atrapalhando, né, a Margarida, atuando de forma bem incisiva, né? Eles tinham até um esquema de plantão de um rende o outro, quando saíam dois, entravam outros dois, para não deixá-la sozinha de forma alguma, usando todos os esquemas de hipnose para poder minar as energias dela, tal, ao ponto dela ter que ficar lá na clínica. A ideia deles era que ela desencarnasse. Então, assim, diante dessa situação, a gente vê, inclusive, um dos relatos desse obsessor, que ele fala que nos chama a atenção, é que ele comenta que quando ele chega com essa equipe para poder atuar sobre o processo obsessivo de Margarida, ele comenta que, felizmente, ele não encontrou qualquer tipo de resistência. Então, olha a gravidade disso, né? Ele atuou, né, para piorar a situação dela, né, com processos de hipnose e tudo, mas comentou feliz, não encontramos quaisquer tipos de resistência, ou seja, provavelmente, o que eu infiro disso? Uma pessoa que não tinha esse cuidado, né, de orar, buscar essa conexão com os espíritos superiores, porque nós somos muito pequeninos, então a gente tem que estar em constante busca, sim, né? Qualquer coisa a gente tem que buscar para evitar que esse tipo de assédio encontre ressonância dentro de nós, né? Porque quando encontra essa ressonância, mesmo que de forma inconsciente, a gente acaba colaborando para que esse mal se instale. Então, é necessário, sim, essa vigilância, é de minuto a minuto, porque o tempo todo a gente é assediado, né? Principalmente quando você está imbuído de fazer alguma coisa que é uma coisa que vai te ajudar no seu caminho evolutivo, vai ajudar na sua função espiritual, certamente você vai ser assediado. Então, para evitar, né, esses tipos de problemas chegarem e conseguirem se instalar em nós, a gente tem que trabalhar a vigilância e trabalhar a oração. Vendo tudo isso, né, todos esses relatos, né, esses trechos das obras que a gente está comentando aqui, eu acho que ficam dois alertas, né, que já comentamos desde sobre a necessidade da vigilância, a necessidade da oração, e igual eles comentam na obra de André Luiz, não há prece sem resposta, o que eu acho assim, maravilhoso. Porém, eles nos alertam também que, da mesma forma que não há prece sem resposta, também não há uma energia ruim que fique sem encontrar correspondente para colaborar, né, no mesmo intuito.
Então, eles falam, daí a necessidade da vigilância, porque quando a gente começa, né, a rogativa maléfica, ela encontra um potencial muito grande também de mentes assim. Então, aí mais uma necessidade da vigilância em relação ao que a gente pensa no nosso dia a dia. Eu sei que é super difícil, eu tenho muita dificuldade, né? Mas é um exercício, né? Jesus não quer que a gente vire uma pessoa melhor da noite para o dia, né? Então, assim, ele entende que a gente tem o nosso tempo e que a gente faz de pouquinho em pouquinho, né? Eu, pelo menos, tenho as minhas dificuldades também, reconheço, mas pelo menos que a gente esteja imbuída, né, de tentar fazer o nosso pouquinho do dia a dia. Alguma coisa está irritando a gente ali, para um pouquinho, pensa assim, por que isso? Meu dia estava tão bom, vou fazer uma prece. Chega num cantinho, faz uma prece de uns minutinhos, eleva o seu pensamento a Deus, melhora a sua face, sua sintonia. Você vai perceber que muitas das vezes aquilo tudo, aquele tanto de sequência de coisinha querendo te irritar, vai parar. Aí você percebe que o quê? Você agiu. Eles não encontraram as fronteiras abertas para poder tentar, né, te desarmonizar. Porque muitas das vezes a gente sabe, né, que muitas das vezes a sutileza de uma energia negativa, ela às vezes só não quer te desarmonizar ali. Às vezes ela quer algo lá na frente. Então ela já começa trabalhando aqui para você ir descendo até ela acessar lá na frente onde ela quer. Então, meus amigos, o recado da noite, né, que eu acho que é muito relevante, que eu vou ficando por aqui, é justamente isso, é da assistência espiritual, que a gente dê campo para que a espiritualidade superior possa atuar na gente de uma forma amorosa, de uma forma eficaz, né? Com carinho, com discernimento, ampliando a nossa capacidade de percepção espiritual, porque isso vai nos auxiliar muito para que a gente consiga, sabe, se livrar de muitas coisas, né? Muitas situações lamentáveis, né? Porque, como diz André Luiz, quando você apaga uma luz, né, a falta de vigilância, apaga uma luz, num ambiente que está com buracos, você não pode cair só no buraco imediatamente abaixo daquela luz. Você pode cair em vários, porque o ambiente escurecido você pode cair em vários. Então, vamos acender a nossa luz, né, e nos conectar aí com as esferas superiores, sempre na confiança de que Jesus não abandona ninguém. Muito obrigada, Valquíria. É maravilhoso o recado, a reflexão, né? Que, querendo ou não, tudo é uma questão de sintonia, né? Assim como a gente precisa sintonizar com os bons espíritos, os espíritos benfeitores, né? A gente não pode baixar a nossa guarda, né, da invigilância, com a falta de oração, porque aí a gente acaba sintonizando com espíritos, né, que infelizmente ainda querem se comprazem, né, com o sofrimento. Então, que possamos nos manter vigilantes e em oração. Você poderia fazer a nossa oração final? Senhor Jesus, Mestre, amigo incondicional de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, pela abençoada oportunidade de aprendizado desta noite. Te agradecemos, Mestre Jesus, por nos iluminar a nossa consciência, iluminando o nosso interior, para que possamos agir de forma mais acertada, alinhada ao nosso progresso espiritual. Te pedimos, Mestre amigo, que nos auxilie a interiorizar os teus ensinamentos no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso cotidiano. Que possamos, Senhor Jesus, nos iluminar com a sua bênção e com a sua paz, e que a sua proteção caminhe conosco, com todos nós, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, eu queria muito obrigada por aceitar o nosso convite Eu agradeço, Renato. Muito obrigada pela oportunidade, viu? e obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. Até a próxima.